Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de física e hoje a gente vai conversar sobre eletrostática, os primeiros princípios da eletrostática. A eletrostática tem a ver com a eletricidade que está estática, parada em um ponto fixo. Não vai ser aquelas cargas que estão se deslocando de um ponto até outro. Então agora é somente a eletrostática o que a gente vai conversar. As primeiras experiências da eletricidade, elas datam lá da Grécia Antiga, aonde se pegava um pequeno pedaço de âmbar, esfregava numa pele de animal e quando ia largar no chão, se percebia que ela atraía folhas secas. Âmbar, o nome dele que se tinha lá era elétron, dali veio essa ideia da palavra eletricidade. Hoje a gente já tem um conhecimento bem mais elaborado a respeito da eletricidade. Aqui a gente vai estudar os princípios que norteiam a eletricidade, principalmente a eletrostática nesse momento. Bom, lá no estudo básico de química, a gente vê que a matéria é constituída por átomos. Esses átomos têm o seu núcleo, aonde vai estar os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, que gira ao seu redor. A eletrosfera vai ser composta por elétrons. Elétrons são partículas negativas. Prótons que estão lá dentro do núcleo são partículas positivas. Os nêutrons, como o próprio nome diz, não tem carga elétrica, ele é neutro. Então, a quantidade de prótons e de elétrons é o que vai definir a carga elétrica de um corpo. O próton, ele está dentro do núcleo. Não é fácil da gente ficar alterando a quantidade de prótons ali dentro. A gente vai entrar numa outra área que não é da eletrostática, se eu for tentar tirar os prótons do núcleo. Nesse momento, eu vou considerar que o elétron é a única partícula que eu posso retirar ou então adicionar. O elétron tem carga negativa. A carga dele é definida como a carga elementar. A carga de um único elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, negativo, já que o elétron é negativo. A carga de um único próton, ela é 1,6 vezes 10 na menos 19 positivo, já que o próton é uma partícula positiva. Se eu retirar elétrons de um corpo, esse corpo vai ficar carregado positivamente, porque eu estou retirando partículas negativas. Se eu adicionar mais elétrons a um corpo, esse corpo vai ficar carregado negativamente, já que o elétron é uma partícula negativa. Esse processo de retirar elétrons ou então colocar elétrons a gente chama de eletrização. Um corpo eletrizado é aquele corpo que não está neutro. Um corpo neutro é aquele corpo que tem o mesmo número de elétrons e de prótons dentro da sua constituição. Dentro da eletrostática, a gente tem alguns princípios. Na verdade, a gente tem dois princípios fundamentais. O primeiro princípio da eletrostática é aquele que vai dizer que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu tenho um corpo positivo e outro corpo positivo, eles vão se repelir. Se eu tenho um corpo negativo e outro corpo negativo, eles vão se repelir. Se eu tenho um corpo positivo e um corpo negativo, eles vão se atrair. Corpos com cargas de sinal contrário se atraem, corpos com cargas de sinal igual se repelem. Esse é o primeiro princípio da eletrostática. Segundo princípio da eletrostática, o princípio da conservação da carga elétrica. Se eu tiver um corpo carregado e um corpo neutro, e eu colocar os dois em contato, eles vão trocar carga elétrica, mas não trocar carga de uma forma qualquer e com meio e tudo mais. Se eles estão dentro do meio isolado, aquela carga que está saindo do carregado, ela vai integralmente para aquele que estava neutro. A quantidade total de carga do sistema continua sendo a mesma, mesmo que eu tenha essa troca entre os corpos ali envolvidos. Então, a quantidade de carga e dentro daquele sistema fechado, ela vai continuar sendo a mesma, princípio da conservação da carga elétrica. Para a gente entender quais corpos carregam mais facilmente e quais corpos têm uma certa dificuldade ali na sua carga, a gente tem que entender o que são condutores e isolantes. Assim como na termologia, a gente tem materiais que vão conduzir muito bem a carga elétrica, e a gente tem materiais que vão conduzir de uma forma muito difícil essa carga elétrica. Esses que vão ser muito difíceis na sua condução de carga elétrica são chamados de isolante. Aqueles que conduzem facilmente a carga elétrica através de um corpo, eles são chamados de condutores.
Tem um grupo ali no meio que é chamado de semicondutor, que ele conduz a carga elétrica, mas não com a mesma facilidade que os condutores. Condutores vão ser sempre metais. Isolantes podem ter materiais variados, desde plástico, porcelana, vidro. Plástico eu acho que ele é o mais usado. A gente olha um fio de luz, ele é encapado por um plástico. A gente olha um suporte de uma lâmpada, ele é plástico. Então, o plástico eu acho que ele é o mais comum que está no nosso dia a dia. Mas claro que tem centenas de outros tipos de isolante na natureza e utilizado também na indústria. Para dotar um corpo de carga elétrica, eu tenho os processos de eletrização. Eu tenho 3 processos de eletrização. Processo de eletrização por atrito consiste em esfregar um corpo em outro. Após esfregar um corpo e outro, ambos vão ficar carregados. Então, por exemplo, se eu pego uma caneta dessas assim, de plástico transparente, e esfrego ela no cabelo e aproximo de pequenos papeizinhos, ela vai atrair esses papeizinhos. Por quê? Porque a caneta e o cabelo, eles vão trocar uma carga elétrica. Para saber como que vai ser essa troca de carga elétrica, existe uma coisa que se chama série triboelétrica. A série triboelétrica, ela serve para dizer o que fica positivo, o que fica negativo. No caso, a caneta ela é feita de plástico, isso quer dizer que ela vai ficar carregada negativamente. O cabelo é cabelo humano, ele vai ficar carregado positivamente. Quando eu esfrego um no outro, os elétrons do cabelo passam para a caneta. Dessa maneira, o cabelo e a caneta ficam carregados, com cargas de sinal contrário. Inicialmente, os 2 corpos estavam neutros, e isso é necessário para que eu tenha eletrização por atrito. 2 corpos inicialmente neutros que são esfregados um ao outro e ao final do processo ambos ficam carregados, mas com carga de sinal contrário. Depois que eu eletrizei a minha caneta e ela está com uma carga negativa, eu posso usar ela para fazer o segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Eletrização por contato, como o próprio nome diz, consiste no contato de 2 corpos. A caneta, como eu ilustrei antes, ela está carregada negativamente, então ela tem excesso de elétrons. Essa daqui eu vou considerar que ela está neutra. Quando eu coloco as duas em contato, os elétrons que estavam em excesso nessa caneta passam para essa. Afastando, ambas estão carregadas. Como elas são 2 canetas de mesmo tamanho, mesma massa, basicamente o mesmo material, a quantidade de carga ao final de uma e de outra vai ser o mesmo. Mas se no lugar de pegar as canetas, eu fosse lá e pegasse essa garrafa, por exemplo, e fosse colocar ali em contato, ela ia ter essa troca de carga, mas não ia ficar com a mesma quantidade, porque eu tenho um material um pouco diferente e tamanhos diferentes. Para facilitar, no começo do estudo, no 3º ano, desses princípios de eletrização, a gente quase sempre considera corpos de mesmo material e mesmo tamanho, para que assim essa distribuição de carga seja igual. Quase sempre eu posso ter exceções, ou no material ou então no tamanho. Depois a gente tem o 3º processo de eletrização, que é por indução. Processo de eletrização por indução, eu preciso ter um corpo previamente carregado. Esse corpo ele vai ser o indutor. Com ele eu vou induzir uma separação de cargas no corpo neutro. Eu tenho a minha caneta carregada negativamente. Vou dizer que esse objeto aqui ele está neutro. Eu aproximo a caneta, mas eu não encosto. Quando eu aproximo a caneta sem encostar, o que vai acontecer? As cargas negativas, elas tendem a se afastar da caneta. Elas vão vir todas para o lado de cá. Desse lado vai ficar com falta de cargas negativas, ou seja, vai ficar com cargas de sinal contrário a esse daqui. Enquanto eu estou aproximando a caneta e estou induzindo essa separação de cargas sem tocar a caneta no objeto, eu vou lá e ligo um aterramento desse lado. O aterramento pode ser simplesmente colocar o dedo, que isso funciona como um aterramento. Esse excesso de elétrons que vem para cá desce pelo fiozinho terra, desce pela minha mão e esse lado vai ficar neutro. Depois que eu faço isso, tiro fora o aterramento, tiro o fio ou tiro a minha mão e aí eu separo os 2 objetos. Ao final, eu vou ter este carregado negativamente, continua negativamente porque ele não tocou em nada, esse positivamente, porque ele foi induzido a ficar com a carga positiva, com essa falta de elétrons. Então, esses são os processos de eletrização. A
quantidade de carga que vai ser gerada após um processo de eletrização, ela pode ser quantificada por uma fórmula. A quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. E isso eu vou passar para o quadro para conseguir mostrar esses exemplos mais facilmente de como é que faz. Então, para calcular a quantidade de carga elétrica, a gente vai fazer o número de elétrons retirados ou fornecidos vezes a carga elementar. Então, esse Q, ele significa quantidade de carga elétrica. O N, ele significa número de elétrons, que podem ser recebidos ou então perdidos. E esse E, ele é a carga elementar. A carga elementar é aquela carga de um único elétron e de um único próton. E ela vai sempre valer aproximadamente mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Aproximadamente, porque esse é o número arredondado, mais ou menos, porque depende. Se eu estou falando de uma carga negativa onde eu estou com excesso de elétrons, eu considero menos. Se eu estou falando de uma carga positiva, onde eu estou com falta de elétrons, eu considero o mais, tá? Então, vamos fazer um exemplo para entender como que essa fórmula funciona. Então, aqui, vamos fazer esse exemplo. Um corpo eletrizado positivamente apresenta a quantidade de carga de 480 microcoulomb. Calcule o número de elétrons perdidos pelo corpo inicialmente neutro, dado E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Bom, esta letrinha, ela é usada para a gente simplificar as coisas e não precisar ficar escrevendo todas as vezes um monte de 10 na menos 6, como é esse caso. Então, o micro, que é aquela letrinha que tá ali, ela equivale a 10 na menos 6, tá? A gente usa esporadicamente o nano, que é o N minúsculo, que ele equivale a 10 na menos 9. Conforme a gente vai precisando, eu vou sempre explicando alguns outros, mas por enquanto guarda essa informação. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando a gente resolve um exercício de física, a primeira coisa que a gente faz é tirar os dados do problema. Neste caso aqui, os dados do problema é o quê? O Q, que equivale a 480 microcoulomb, que é o mesmo que 480 vezes 10 na menos 6 coulomb, porque eu substituí o micro pela base 10. E o E, que é a carga elementar. Esse aqui é um número constante que não muda nunca, tá? E agora eu vou pegar e vou querer calcular aqui o N para saber quanto que ele vale. A fórmula é essa daqui, então vou substituir cada coisa no lugar bem certinho. No lugar do Q, então vou até repetir aqui, ó, Q é igual ao NE. No lugar do Q, eu vou colocar 480 vezes 10 na menos 6. Do ladinho eu tenho o sinal de igual. Agora repete o N, porque é ele que eu quero saber. Vezes o E, que equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19. Este número está multiplicando, eu levo ele para o outro lado dividindo. Matematicamente, não é um conceito muito aceitável, mas aqui para física eu acho que é uma simplificação muito boa da gente fazer. Então, 480 vezes 10 na menos 6 divididos por 1,6 vezes 10 na menos 19, igual ao N. Como que eu faço essa divisão de bases 10? Fiz um vídeo de notação científica, já tá aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Primeiro eu pego estes dois números aqui e vou dividir um pelo outro, que vai dar 300, tá? Aí, agora eu faço a base 10, então, vezes 10. Conserva a base. Pega o expoente de cima menos o expoente de baixo. Menos 6, menos com menos, mais. Então, menos 6 mais 19, mais 13, igual ao N.
mas a gente tem que arrumar, eu tenho que sempre arrumar a posição na notação científica. Para arrumar isso aqui, a vírgula que está aqui, eu ando uma, duas casas para cá. Toda vez que a vírgula anda para a esquerda, eu somo 2 no expoente. Então, o meu resultado desse exercício vai ficar n igual a 3 vezes 10 na 15. Não tem unidade para escrever, mas eu posso escrever elétrons aqui atrás, tá? Porque fica direitinho. Então, esse aqui é o exemplo que a gente tem de como fazer o cálculo da quantidade de carga elétrica. Vamos ver se isso ficou bem entendido. Vamos ver se ficou bem entendido. Vamos fazer esse exercício aqui. Calcule o número de elétrons perdidos por um corpo inicialmente neutro que apresenta carga de 2,4 microcoulomb, dado E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Como eu sempre digo para os meus alunos, a gente começa tirando os dados do problema. Então, o número 1, Q igual 2,4 microcoulomb, ou seja, 2,4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Micro substituir por 10 na menos 6. E carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. O que ele quer saber? Quanto que vale o N. Para resolver, a gente vai para a fórmula. Vou botar aqui assim, ó. Q é igual N E. Quanto que vale o Q? 2,4 vezes 10 na menos 6. Igual. Quanto vale o N? Não sei, repete. Quanto vale o E? 1,6 vezes 10 na menos 19. 2,4 vezes 10 na menos 6. E este número que está multiplicando, eu trago para o outro lado, dividindo, igual ao N. Como que eu faço essa divisão? Pego este númerozinho aqui na frente e vou dividir. 2,4 divididos por 1,6 vai dar 1,5. Pego o expoente aqui, menos com o expoente aqui, vezes 10 na 13, igual ao N. Aqui eu não preciso arrumar a base 10, que já está certinho, mas eu só vou organizar. N igual a 1,5 vezes 10 na 13 elétrons. O número 2 é um pouquinho mais difícil. Quantos elétrons deve receber um corpo inicialmente com a carga de mais 1 para atingir a carga de menos 2 microcoulomb, dado o valor do E? Então, eu tenho uma carga inicial. Carga inicial eu vou chamar de Q0, igual mais 1 microcoulomb. E aí eu tenho uma carga final, que eu vou chamar de Q, igual a menos 2 microcoulomb. De onde eu tirei Q0 e de onde eu tirei Q? Eu fiz uma relação lá com o conteúdo do primeiro ano, que era ΔX igual ao X menos o X0, onde o delta significa variação. X sem nada do ladinho é a posição final, X com zero é a posição inicial. Q com zerinho é a carga inicial, Q sem nada a carga final. Então, dessa relação, eu tirei o quê? Que eu vou ter um delta Q igual ao Q menos o Q0. Então, meu delta Q vai ser igual a menos 2 micro menos o mais 1 micro. Ou seja, delta Q igual a menos 3 microcoulomb, que vai ser menos 3 vezes 10 na menos 6 coulomb, tá? Então, assim que eu identifiquei qual que é o delta Q. Lá nos dados também deu a carga elementar, que a gente já tinha visto nos outros exemplos. Agora, eu vou resolver o N. Então, Q é igual ao NE, só que nada me impede de colocar um delta aqui na frente, porque a quantidade de carga que está variando quando eu recebo ou quando eu perco algum elétron. Delta Q é menos 3 vezes 10 na menos 6, igual ao N, que multiplica menos 1,6 vezes 10 na menos 19.
Por que agora eu coloquei o menos? Porque eu tenho um excesso de elétrons. Se eu tenho um excesso de elétrons, a minha carga ela vai ser negativa. E aí eu estou levando em consideração esse excesso de elétrons. Isso vai fazer alguma diferença na conta bruta? Não, porque eu já sei que eu tenho que receber um determinado número de elétrons para que minha carga fique menos 3. Se eu quisesse que minha carga ficasse mais positiva, eu deveria de retirar elétrons. Mas a gente coloca aqui só para entender que às vezes eu posso usar com esse negativo. Para tirar fora o negativo dos dois lados, eu multiplico tudo por menos 1. Vai ficar tudo positivo. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 na menos 6, divididos por 1,6 vezes 10 na menos 19, igual ao N. Faço esta divisão aqui, vai dar 1,875 vezes 10 na 13, igual ao N. Arrumo para deixar a resposta bonitinha, vezes 10 na 13, elétrons. Ó, escrevi só elétrons ali. E deu desta forma que a gente calcula a quantidade de carga de um corpo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido como que a gente faz esse cálculo da quantidade de carga, tenham conseguido entender o que é a eletrização, o que é um corpo carregado e esses princípios da eletrostática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu respondo ou nos próprios comentários ou em um outro vídeo, tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!